Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje para trazer mais um conteúdo neste canal que tem por objetivo alcançar vidas. E como vocês já perceberam, hoje está aqui comigo meu amigo Renato. Tudo bem contigo, meu irmão? E aí, Wellington, como é que tá? E hoje ele vai estar comigo aqui trazendo um assunto muito interessante, que é a história de Cornélio. Você já ouviu falar de Cornélio? Vocês sabem como ele se converteu? Quem foi usado para fazer isso com ele? Como Deus falou com eles para que toda a história acontecesse? Você vai ficar sabendo disso agora. É isso aí, então fique conosco até o final para você conhecer um pouco dessa história tão linda e tão interessante. Bom, e essa história de Cornélio, ela está descrita no livro de Atos, no capítulo 10, onde começa a contar a história ali que Cornélio era um homem íntegro, era um homem de caráter diante do Eterno. Ele fazia suas orações, ele ajudava os necessitados e ele, durante a sua caminhada, aconteceu algo muito interessante na vida dele. Bom, galera, como a maioria deve saber, quando Deus desceu o Espírito Santo sobre Cornélio, avisou a ele para que mandasse alguns homens à cidade de Jope, na casa de Simão, curtidor de couros, atrás de Pedro, para que Pedro pudesse vir até ele e falar a mensagem que ele estava espalhando por toda a região de Israel. Interessante é que isso também acontece com Pedro, né? Pedro também recebe uma visão e no primeiro momento ele não entende aquela visão e tudo mais, mas depois chegam essas pessoas que foram enviadas por Cornélio e Pedro começa a entender um pouco mais do que se estava passando. Bom, e nessa visão, Wellington, o que aconteceu? Deus mostrou para ele vários animais que aos olhos dos judeus eram impuros de se comerem, de se provar, né? Então, o Deus falou para Pedro naquele momento que ele não poderia chamar de impuro o que Deus purificou. Mas qual era a mensagem exata que Deus estava querendo passar para Pedro naquele momento? Era um primeiro momento em que Deus já estava avisando que os gentios estavam na hora de receber essa mensagem, né? Para que os judeus, os apóstolos, né, que estavam espalhando aquela mensagem, não tivesse preconceito em pregar a palavra de Jesus para eles. E esse foi o começo de tudo. Foi a partir daí, desse momento, que os gentios receberam o privilégio, a bênção, a graça de poder terem acesso à mensagem de Cristo. Isso é interessante porque a questão do judaísmo, eles tinham muito preconceito com as pessoas que não faziam parte da sua cultura. Então esse processo para Pedro foi muito importante para que Pedro começasse a entender algumas coisas, inclusive a promessa de Cristo, né? Quando Cristo, lá no início do livro de Atos, quando Cristo fala que eles seriam as testemunhas dele, e seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, isso foi importante para tirar também da cabeça de Pedro um pouco desse preconceito e entender que o Evangelho era para ser levado a todas as pessoas e não para ficar somente em Israel em si, né? Exatamente. Bom, já continuando essa história, quando os homens que Cornélio enviou até Jope para ir atrás de Pedro bateram na porta procurando por ele, ali ele já entendeu o que Deus estava querendo dizer para ele. E ele não hesitou em ir com eles para Cesareia, onde Cornélio morava, e pregar a mensagem de Cristo para ele. Isso aí. E chegando lá, ele fez o que devia ser feito, né? Ele inicia falando que, poxa, não é de costume judeu entrar na casa de um gentio, de uma pessoa que não faz parte da cultura judaica, mas eu recebi uma visão e por isso estou aqui para anunciar. E ele fez esse processo. Ali ele já tinha entendido que a mensagem era realmente para chegar a outras pessoas
a mensagem de Cristo, a mensagem da verdade, o evangelho que nos alcançou também até os dias de hoje, né? E importante disso aí, Wellington, é o seguinte: quando Pedro chegou à casa de Cornélio, a primeira coisa que Cornélio fez foi se ajoelhar perante ele, como se ele fosse um tipo de divindade. Pedro recriminou na hora. E isso é uma mensagem muito importante para os nossos tempos atuais. Se você, meu amigo, é o tipo de pessoa que idolatra muito um pastor, ou seja quem for, né, o trata como se fosse até um ídolo, uma divindade, por favor, não faça isso. Os únicos dignos de adoração é o Deus. Somente Deus é digno de toda adoração. É isso aí, mensagem importantíssima para esse contexto, né, que viveram naquela época e para o contexto que nós vivemos hoje, que é uma mensagem trazendo para os nossos dias. É importante porque ninguém, mesmo como sendo uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter diante do Eterno, ninguém vai poder se achegar a Ele se não for por intermédio de Cristo. Não existe outro caminho, não existe. Somente através de Cristo nos achegaremos ao Pai. E é agora que a história começa a ficar bem interessante, Wellington, porque o Espírito Santo, no meio da fala de Pedro, desceu sobre eles e todos falaram em línguas, certo? E ali o Espírito Santo foi derramado, houve conversão de todos da casa de Cornélio. Foi uma ação de Deus que acabou resultando naquilo que ele queria, que foi avisar Cornélio para uma visão talvez diferente da que ele tinha, talvez uma visão até mais judaísta do que cristã. E Pedro também acabou sendo moldado a se livrar de qualquer tipo de preconceito contra os não-judeus, certo? O Espírito Santo foi derramado, eles falaram em línguas, todos se converteram e talvez esse seja um momento mais, vamos dizer assim, humilde, simples e santo de uma conversão de um homem que já tinha Deus no seu coração, mas que ao mesmo tempo não conhecia a verdade na sua essência. Apesar de viver ali perto de Jerusalém, né, talvez ele não soubesse ou não viu Cristo fazer o que tinha feito. A Bíblia não explica essa história ao fundo. Mas o que é interessante dessa história é que um romano que recebia ordens de um imperador tirano que fazia mal aos judeus, né, acabou vendo que Deus era um Deus perfeito, único, santo, e que enviou o seu Filho e que recebeu a mensagem de Cristo através de Pedro naquele momento. É verdade. E isso é lindo demais porque naquele período, né, o sinal utilizado era realmente a questão do falar em línguas, né? E Pedro, quando ele vê aquilo ali, vê que uma pessoa que não era judeu, na verdade várias pessoas, né, que não era da cultura judaica, receberam o Espírito Santo e viu aquele sinal, as pessoas falando em línguas, para ele foi o estopim, foi realmente um aprendizado de vida. Tanto que logo após, né, ele se encontra com algumas outras pessoas que caminhavam com ele e eles o questionaram, né, o que ele estava fazendo na casa de um gentil, né? E ele fala que, poxa, se nós recebemos o Espírito Santo, eles também receberam. Então, todo esse processo foi importantíssimo, tanto para Cornélio, que recebeu a Cristo, conseguiu conhecer Cristo, tanto para Pedro, num trabalho que era necessário ser feito na vida dele. Eles se desligaram um pouco dessa questão judaizante e entender que Cristo era para ser trago para todas as pessoas que quisessem ouvir. É isso aí, Wellington. Bom, galera, uma mensagem intensa para vocês. Seja como Cornélio, tenha o seu coração sempre aberto ao que Deus quer dizer para você. Também seja como Pedro, que abriu sua mente para poder não ter nenhum tipo de preconceito com nenhuma raça, com nenhuma etnia, com nenhum tipo de crença diferente da sua, mas que é uma oportunidade de Deus falar com você para que a mensagem de Cristo seja levada a outros que não o conhecem ou não acreditam no mesmo. Exatamente. Acima de tudo, tenham caráter diante do Eterno. Confiem e acreditem que Cristo é o nosso Salvador. Não tem outro entendimento, não tem outro caminho. Então sejam sempre íntegros, sinceros,
humilde diante do Pai, como nosso amigo Renato aqui acabou de falar, e que vocês realmente tenham o coração voltado para aquilo que é correto, para aquilo que é verdadeiro, porque o próprio Mestre nos impulsiona a ser dessa forma, a ser desse jeito. Então, espero que essa mensagem traga uma edificação realmente para a vida de vocês, que traga realmente um fortalecimento espiritual. Gostaria aqui de estender meu agradecimento ao meu amigo Renato. Ele é um youtuber também. Fala aí um pouquinho do seu canal aí, Renato. Bom, galera, eu tenho um canal no YouTube chamado Canal Renato. É para quem gosta de futebol, tá? Lá você acompanha notícias. Eu tô sempre postando notícias bem importantes assim do universo da bola. Você que gosta, é viciado em futebol como eu, vai lá, se inscreve no meu canal, Canal Renato. Tem um link na minha bio no Instagram, @canalrenatooficial. Lá no Instagram você pode ter acesso ao link que vai dar direto no meu canal. Vai lá, se inscreve que o conteúdo é muito bom. Tem quadro de notícias, tem quadros de podcast, se você gostar. Enfim, é um leque de opções que você com certeza vai gostar. Muito bom, isso aí. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link do canal dele, para que vocês possam acompanhar, se inscrever, seguir ele lá no canal dele, tá? Não deixa, porque realmente o canal é muito bom, traz conteúdos interessantíssimos para o nosso dia, né? Para aqueles que são amantes do futebol, aqueles que gostam do mundo do futebol, né? E eu agradeço a atenção de todos por terem ficado até o final. Aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, ativem o sininho lá para que toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, o YouTube possa notificá-los. Não se esqueça de deixar seu like lá e compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, para que essa mensagem ela possa realmente alcançar vidas, que é o objetivo desse canal, levar a mensagem para aqueles que necessitam ouvir a voz de Deus ou que necessitam começar a caminhar com Cristo, tá bom? Fiquem com Deus e não esqueçam, caminhar é preciso. Parar, nem pensar. Forte abraço a todos.